as pessoas. E cada dia, meus queridos, em cada momento, nós temos que suplicar para que o Espírito Santo nos ajude no nosso crescimento espiritual, no nosso crescimento pessoal, no nosso crescimento profissional. Nós precisamos ser melhores pais, nós precisamos ser melhores filhos, nós precisamos ser melhores esposos, melhores maridos. Constantemente nós precisamos crescer. E há então necessidade de nós termos um plano para o nosso crescimento espiritual. Outra coisa importante, outra chave de sobrevivência, é saber naquilo que você crê. Irmãos, você conhece as doutrinas da igreja, você conhece as mensagens adventistas. Se você fosse hoje levado, como a serva do Senhor fala, que um dia nós vamos estar diante de governadores, nós vamos estar diante de reis, nós vamos estar diante de pessoas importantes, você conseguiria defender a sua fé? Infelizmente, irmãos, nós temos visto muitos amigos nossos, queridos irmãos, que já frequentaram esses bancos, que já frequentaram essa igreja, saíram. E talvez alguns motivos sejam porque eles não estavam alicerçados nessa mensagem. Porque quem está alicerçado, irmãos, pode vir qualquer tipo de vendaval, qualquer tipo de tempestade, que permanece, porque sabe naquilo que crê. A quarta chave de sobrevivência, irmãos, é nós termos uma vida simples. Hoje nós vivemos em um mundo onde as pessoas querem ostentar, não é? Principalmente nas redes sociais. Nas redes sociais você não vê ninguém triste, você não vê ninguém pobre, você não vê ninguém chorando. Pelo contrário, as pessoas elas querem mostrar muitas vezes aquilo que nem elas são e nem aquilo que elas têm. Mas nós precisamos, irmãos, ter uma vida simples. O quinto aspecto, a chave de sobrevivência, é nós termos vigor físico, vigor mental e vigor espiritual. Meus amados, então as 5 chaves de sobrevivência, a quinta chave, na verdade, é nós termos vigor físico, mental e espiritual. Irmãos, como que nós podemos ter vigor físico? Para nós termos vigor físico, nós, como nosso irmão Edinaldo acabou de dizer, nós precisamos ter uma reforma de saúde. Todos nós que estamos aqui, irmãos, nós precisamos passar por uma reforma de saúde. E por que será que Deus Ele se preocupa tanto com isso? Por que será que Deus se preocupa com a nossa saúde? Por que será que Deus se preocupa com o nosso bem-estar? Por que será que Deus Ele quer que nós sejamos pessoas saudáveis? Irmãos, nós vamos, daqui para frente, nós vamos começar a ler alguns textos do Espírito de Profecia que nos mostram como que Deus Ele se preocupa realmente com a nossa saúde e como que Ele quer o nosso bem-estar. Mas antes, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos ler 2 textos. O primeiro, ele se encontra em Êxodo, no capítulo 15, e nós vamos ler o verso 26. É um texto bastante conhecido, mas é um texto bastante interessante. Êxodo, capítulo 15, o verso 26. E na minha versão diz o seguinte: E disse: Se ouvirdes atento a voz do Senhor, teu Deus, e se fizerdes o que é reto diante dos seus olhos, se deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos,
nenhuma enfermidade virá sobre ti, das quais enviei sobre os egípcios, pois que o Senhor é um Deus que te sara. Guarde esse texto. Nós vamos ler agora o próximo, que está em Deuteronômio capítulo 7, do verso 15. Deuteronômio 7, o verso 15. Deuteronômio 7, 15. Nós lemos o seguinte: o Senhor afastará de ti toda a enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que bem sabes antes as porás sobre todos os que te odeiam. Irmãos, aqui nesses dois textos que nós acabamos de ler, Deus fez uma promessa para o seu povo. Qual que é a promessa que Deus fez? Qual, irmão? Hã? Afastará toda enfermidade. Qual, irmão? Afastará toda enfermidade. Muito bem, irmãos. Deus prometeu para o seu povo, Deus prometeu para a igreja adventista do sétimo dia que vai afastar todas as doenças do seu povo. Amém? Amém. Agora a pergunta é: nós ficamos doentes, irmãos? Muito. Muito doentes. Agora, a culpa será que está em Deus ou será que a culpa está em nós? Porque Deus prometeu, irmãos, que Ele vai tirar todas as doenças, vai tirar todas as enfermidades. Foi Deus que prometeu. Então, se Deus prometeu, nós podemos o quê? Acreditar nas palavras de Deus. Nós podemos acreditar. Nós éramos, irmãos, para ser o povo mais saudável da face dessa terra. Louvado seja o nome de Deus, que nós somos. Apesar de todas as nossas falhas, ainda nós somos um povo saudável. Mas era para nós sermos o povo mais saudável. Não era para nós ficarmos doentes, irmãos. Não era para o povo de Deus morrer de câncer. Não era para dentro do nosso povo ter pessoas sofrendo de diabetes. Não era para dentro do nosso povo ter pessoas sofrendo de depressão. Não era para dentro do nosso povo ter pessoas com tanto tipo de doença. Por quê? Porque nós temos luz e nós temos conhecimento. O que nos falta muitas vezes, irmãos, é nós colocarmos em prática aquilo que nós sabemos. O interessante, irmãos, que a senhora White, ela teve a primeira visão sobre saúde no ano de 1863. E o interessante é que a mensagem que ela recebeu de Deus foi uma mensagem direcionada especialmente para ela e para o esposo dela. Sabe por quê? Porque Ellen White e Tiago White, apesar de serem pessoas dedicadas a Deus, pessoas consagradas a Deus, o estilo de vida que eles estavam tendo não era um estilo de vida que agradava a Deus. Por exemplo, Tiago White trabalhava muito, dia e noite. Ele trabalhava tanto, irmão, que ele ficava doente, constantemente doente. Ele tinha fadiga, ele tinha mal-estar, e isso não era o propósito de Deus para a vida de Tiago White. E Deus deu essa revelação para Ellen White. Outra coisa que acontecia naquela época, no ano de 1835, depois de 2 anos, Deus deu outra visão para Ellen White. Essa visão foi mais abrangente e começou a dar algumas instruções para o povo de Deus. Por exemplo, você sabia que nessa época o povo de Deus comia carne de porco? Comia carne de porco, irmãos, nessa época. Você sabia que nessa época o povo de Deus mascava fumo? Mascava fumo, olha só. Nessa época o povo de Deus tomava citra, que era uma bebida fermentada. E Deus vai dando ao povo orientações. Olha, filho, esse aqui não é o caminho. Olha, filho, você
Você quer que através da sua mente, do seu corpo, eu possa habitar em você através do meu espírito, então você tem que se afastar dessas coisas. E essas mensagens, irmãos, foi chegando até nós. E louvado seja Deus por isso. E olha só que interessante. Eu não sei se eu vou conseguir passar aqui. O irmão. Irmão, não consigo, estou apanhando aqui, mas eu vou tocar. Pode ir para frente, irmão. Pode ir. Pode ir mais, pastor. Pode ir mais. Isso, irmãos, isso. Olha só que interessante. No dia 10 de dezembro de 1871, a senhora White teve uma outra visão falando sobre saúde. E olha só o que ela falou, irmãos. Foi-me mostrado novamente que a reforma de saúde é um ramo da grande obra que deve preparar o povo para a vinda do Senhor. Qual que é o objetivo da reforma da saúde, irmão? Preparar o povo para a volta do Senhor, ou para a volta de Jesus. Nós precisamos ter isso em mente, irmãos. A reforma de saúde tem como objetivo preparar o povo para a vinda do Senhor. Ela se acha tão ligada à terceira mensagem angélica como as mãos estão com o corpo. Vocês se lembram, irmãos, da terceira mensagem angélica? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia nesse momento em Apocalipse 14. Nós vamos ler a mensagem do terceiro anjo. Apocalipse 14, o verso 9. Apocalipse 14, o verso 9. Todos acharam? Seguiu-se a esse outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelo século dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. O verso 12 é um verso muito conhecido. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Irmãos, o que essa mensagem tem a ver com a reforma da saúde? Porque aqui fala que a reforma da saúde é o braço direito das três mensagens angélicas. Tem a ver então, irmãos? Vocês sabem que as três mensagens angélicas, a tônica da mensagem é falando sobre a questão da adoração. E nós adoramos a Deus, irmãos, através do nosso corpo, e adoramos a Deus através da nossa mente. Nós, nesse tempo que nós estamos vivendo, no tempo do fim, que nós estamos às portas, irmãos, de ver Jesus Cristo voltar, nós precisamos ter a nossa mente clara, a nossa mente limpa, porque vão acontecer fenômenos que, se nós não estivermos preparados, irmãos, nós vamos ser enganados, infelizmente. E nós precisamos clamar pela misericórdia de Deus, e para isso nós precisamos ter essa mente limpa. E aqui continuamos, fala o seguinte, olha só: a lei dos 10 mandamentos tem sido levemente considerada pelo homem. O Senhor, porém, não virá castigar os transgressores daquela lei sem lhes enviar primeiramente uma mensagem de advertência. Deus está dando essa mensagem de advertência para nós, sim ou não, irmãos? Sim, Deus está dando essa mensagem de advertência para nós. O terceiro anjo proclama essa mensagem: houvesse o homem sido sempre obediente a Deus,
a lei dos 10 mandamentos, cumprindo em sua vida os princípios desses preceitos, olha só o que ela fala: e não haveria o flagelo de doenças que inundam o mundo. Não haveria esse monte de doenças que nós conhecemos, se tão somente nós seguíssemos a reforma de saúde. E por isso que essa mensagem, irmãos, ela está tão unida às 3 mensagens angélicas. Irmão Cid, passa o próximo, por favor. E ela continua falando o seguinte: os homens e as mulheres não podem violar a lei natural mediante a satisfação de apetites pervertidos e de concupiscentes paixões, sem que lhe transgridam a lei de Deus. Portanto, ele permitiu que brilhasse sobre nós a luz da reforma da saúde, para que vejamos nosso pecado em violar as leis por eles estabelecidas em nosso ser. Todo o nosso bem-estar ou sofrimento pode ser atribuído em sua origem à obediência ou à transgressão a respeito das leis naturais. Irmãos, nós precisamos, irmãos, ter isso bem claro em nossa mente. Eu sei que muitas vezes, irmãos, é duro ouvirmos às vezes essa mensagem. Sabe por quê? Porque toca numa ferida nossa. Muitas vezes nós temos que renunciar aos nossos gostos, nós temos que renunciar o nosso apetite, nós temos que renunciar muitas vezes o comodismo, porque a reforma da saúde, irmãos, ela não só fala sobre a questão da alimentação, ela fala sobre o nosso estilo de vida. Por exemplo, nós precisamos fazer alguma atividade física. É tão gostoso ficar deitado no sofá, né? Muito bom. É tão gostoso ficar sentado na frente, quem sabe, da televisão, né? Relaxando, quem sabe, numa rede. Mas é necessário, irmão, nós praticarmos algum exercício físico. É necessário a gente se preocupar com o nosso corpo. Quem sabe, nós gastamos dinheiro com tanta coisa, investir um pouco na nossa saúde, e fazer uma academia, fazer uma natação. Isso é importante, irmãos, isso faz parte da reforma da saúde. Eu gostaria de ler com vocês, irmãos, mais um texto. Irmão Cid, passa 3 para mim, por favor, irmão Cid. Mais um. Isso aí. Eu vou correr um pouquinho aqui, irmãos, devido ao nosso tempo. Mas eu gostaria de ler 2 textos agora específicos com vocês. E gostaria que vocês orassem para que o Espírito Santo realmente nos ajudasse a nós compreendermos esse texto. O primeiro diz o seguinte, irmãos, olha só: a glutonaria e a intemperança constituem o fundamento da grande depravação moral em nosso mundo. Satanás está ciente disso. Olha só que interessante, irmãos. Satanás está ciente disso e tenta constantemente a homens e mulheres para que condescendam com a gula à custa da saúde e mesmo da própria vida. Comer, beber, vestir-se tornou-se o alvo da vida para o mundo. Tal estado de coisas já existia antes do dilúvio, e esse modo de viver é uma das marcantes evidências da breve terminação da história terrestre. Meus queridos, nós conhecemos muito bem a história de Noé, como eu citei no início, dizendo que os antediluvianos ficavam zombando ali de Noé. O interessante, se nós lermos o espírito de profecia, a Sora White associa que muitas daquelas pessoas, elas não deram a advertência, ou não ouviram a advertência de Deus, devido à glutonaria. Os estômagos deles estavam abarrotados, comiam demais. Sabe quando a pessoa come que senta e fala assim, nossa, a gente sabe quando a gente exagera, não é verdade?
A gente sabe quando a gente exagera, a gente sente e fala, meu pai, bate assim a mão na barriga, nossa, hoje. E essa, irmãos, é a tendência do mundo, né? Por exemplo, quando você vai num rodízio, né? Seja de pizza, né? Seja qualquer tipo de rodízio, você já vai lá com que mentalidade? Não, hoje eu vou tirar a barriga da miséria, não é isso que a gente fala? Eu vou tirar a barriga da miséria, eu vou comer até não aguentar mais. Irmãos, glutonaria, irmãos. E olha só que a irmã White fala, Satanás sabe disso, ele conhece as nossas fraquezas. Tanto é, irmãos, qual foi a primeira tentação de Cristo? Foi a respeito do apetite, da glutonaria. E Cristo ficou 40 dias, irmãos, e 40 noites, jejuando por mim e por você, para se sair vitorioso daquele conflito. E nós muitas vezes achamos que nós podemos comer, agir de uma forma displicente, e nós vamos ser vitoriosos também. Será, irmãos, que nós vamos conseguir a vitória se nós não seguirmos os conselhos de Cristo? O próximo texto, irmãos, esse é um pouco mais duro. Passa para mim, por favor, aí, irmãos, o próximo texto. Irmãos, esse é o objetivo de Deus, irmãos, para mim e para você nesta manhã, para nós retornarmos à alimentação original. E Deus fala é o seguinte: Deus está procurando levar-nos de volta, passo a passo, a seu desígnio original. Irmãos, eu acho incrível, irmãos, eu acho incrível como que Deus é misericordioso conosco, não é verdade? Olha só o que a senhora White fala aqui, ó, que Deus está procurando nos levar de volta, o quê? Passo a passo. Irmãos, Deus não espera de mim e de você que a gente de uma hora para outra, pum, a gente melhore 100% na questão da reforma da saúde, porque Deus conhece o nosso coração, Deus sabe que nós somos pessoas fracas, mas nós precisamos, irmãos, crescer passo a passo. Irmãos, nós estamos entrando aqui no próximo ano, daqui 3 dias, 2025. A gente normalmente, numa virada de ano para outro, nós fazemos tantos propósitos, não é verdade? Às vezes a gente sonha, eu vou trocar de carro nesse ano, eu vou fazer uma pós-graduação, eu vou reformar a minha cozinha. Mas, irmãos, por que a gente não pede para Deus nos ajudar numa área da nossa saúde? Né? De repente, para você, irmão, você sabe que às vezes você tem que deixar um pouco de comer um pouco doce. Eu conheço uma irmã, ela trabalha lá junto comigo, ela é diabética, e o médico já falou para ela de tudo quanto é jeito que ela não pode comer doce, mas ela não consegue. É uma luta, mas é passo a passo. Quem sabe essa irmã tem que chegar e falar: Senhor, eu não consigo, me dê a força, e Deus vai dar a força. Eu não sei, irmãos, qual é o aspecto da sua vida que você precisa melhorar. É você e Deus. Eu não sei se você come bastante pizza, come bastante lanche, eu não sei qual que é, mas nós precisamos dar passo a passo. E ela continua dizendo o seguinte: que o ser humano substitua com os produtos naturais com os produtos naturais da terra. Essa frase aqui é forte, irmãos. Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, deve a alimentação carne ser finalmente abandonada. A carne deixará de fazer parte do seu regime alimentar. Devemos ter isso sempre em mente e procurar agir finalmente nesse sentido. Irmãos, por que será que Deus colocou essa frase aqui? Isso aqui é a mensageira do Senhor nos falando que nós devemos, passo a passo, irmãos, eu volto a dizer, passo a passo, nós devemos ir diminuindo a quantidade de carne que nós comemos. Irmãos, a carne hoje que nós comemos, irmãos, é uma carne podre. É uma carne podre. Os animais hoje, se você for, irmão, numa granja, e se
se você ver como que aqueles frangos são criados, irmãos, você não come frango. Você não come. Eu tive a oportunidade de comportar em Santa Catarina uma vez, e eu conheci um lugar lá onde eles criavam frango. Irmãos, é muito triste, e é um cheiro terrível, terrível. Aqueles animais lá parece que eles estão podres vivos, É diferente de você ver um frango aí que é criado num sítio. É muito diferente, irmãos. Mas Deus quer que a gente passo a passo, irmãos, vá nos livrando disso, para que a gente tenha saúde. Como eu falei, irmãos, a reforma da saúde não abrange só a questão da alimentação. Deus nos deu 8 remédios da natureza, irmãos. Os verdadeiros remédios de Deus, que nós conhecemos muito bem: ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, alimentação, uso de água e confiança em Deus. E ela acrescenta: eis os verdadeiros remédios. Nós precisamos, irmãos, aplicar esses remédios na nossa vida. A pergunta é a seguinte, irmãos, que Deus faz para mim e para você nessa manhã: como está sendo o meu progresso na reforma da saúde? Como está sendo o meu progresso? Eu estou crescendo? Eu estou abandonando algumas coisas que eu sei que é prejudicial? Irmãos, sabe o que é mais interessante, irmãos? Hoje em dia, as pessoas que estão falando isso não tem nada a ver com igreja, né? As pessoas aí de fora, irmãos, as pessoas pagam uma nota para nutricionista, para esses coaches aí que falam sobre saúde, serviço, irmãos, e nós temos tudo isso daqui, irmãos, gratuitamente. E sabe quando nós valorizamos a nossa saúde? Quando a gente precisa ir lá no serviço, irmão. E sabe o que eles vão fazer lá? É os tratamentos que Deus já nos passou. Não vai fazer nada diferente, irmão. Nada diferente. Sabe a primeira coisa que você vai... Eu já tive a oportunidade de ficar no serviço 15 dias lá. A primeira coisa que eles fazem, irmãos, é você ficar 3 dias de jejum, só tomando líquido, desintoxicar, 3 dias. Agora, tem gente que precisa pagar para ir lá, para fazer uma coisa que nós já sabemos, irmão. Não é meio sem lógica nós precisarmos ficar doentes, pagar para fazer um tratamento que nós já sabemos que a palavra de Deus já nos deixou. A pergunta é, irmãos, está havendo progresso? Nós estamos crescendo nessa área? Se nós não estamos crescendo ainda, irmãos, 2025 está logo ali. Nós podemos começar, nós podemos fazer um propósito com Deus. Nós podemos falar: Senhor, por favor, me ajuda a esse ano de 2025 eu ser mais saudável. Eu quero ser mais saudável. Eu quero abandonar isso, Irmãos, isso é você e Deus. É você e Deus, né? Cada um de nós aqui tem a nossa luta. É você e Deus. Converse com Deus, fale com Jesus, apresente as suas dificuldades, irmãos, e Ele vai te ajudar, e Ele vai restaurar a sua saúde, porque, como nós acabamos de ler, essa é a promessa de Deus. Irmãos, é fácil mudar hábitos? Não é fácil. É coisa difícil demais. Eu falo isso por mim, eu falo isso por minha família. Eu e a Márcia, nós já tomamos algumas decisões, já caímos, já falhamos, vamos lá, agora a gente vai conseguir, mas a gente volta a cair. Mas com Deus, Filipenses 4,13, como que é o texto? Tudo posso. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, nós podemos ser vitoriosos na questão da reforma da saúde. Amém. Louvado seja Deus por isso. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos ajude. Que possamos realmente, nesse próximo ano de 2025, sermos mais saudáveis. E sermos pessoas que, através da nossa saúde, irmãos,
nós vamos atrair outras pessoas para Cristo. Sabe por quê? Irmãos, as pessoas, elas gostam de estar ao lado de pessoas saudáveis. E é impressionante, irmãos. Olha, eu gostaria de compartilhar um testemunho pessoal meu. Como eu falei para vocês, é difícil nós mudarmos certos hábitos, né? Eu, por natureza, irmãos, eu sou uma pessoa bem pacata. Eu gosto de ficar quieto no meu canto. Sair de casa, a Márcia sabe, é um sacrifício. Ela fala: Júnior, vamos visitar alguém lá? Não, eu gosto de ficar no meu sofá. E sabe o que aconteceu com isso, irmãos? Eu trabalho numa escola, em escola, grande parte do meu tempo eu trabalho sentado, conversa com um, conversa com o outro, de vez em quando que a gente tem que correr atrás dos abençoados lá, mas normalmente é sentado. Eu comecei, irmãos, a ganhar peso, e ganhei peso, e fui ganhando peso, e ganhando peso, e ganhando peso. E pergunta se eu parava de comer. Não, né? A gente vai comendo, né? As pessoas oferecendo e fui ganhando. Chegou uma época, irmãos, que a Márcia testemunha, eu tive que dar praticamente meu guarda-roupa inteiro, porque as roupas não entravam mais em mim, não entravam. E foi vindo, irmãos, e foi vindo. Aí fui fazer alguns exames. Quando a gente vai fazer alguns exames, a gente percebe que o colesterol está lá em cima, né? Aquela benção, irmão, aquela benção. E aí, há uns 2 meses atrás, eu conversando com Deus, falei: Senhor, eu preciso tomar um rumo diferente na minha vida. Eu preciso me mexer, eu preciso fazer alguma atividade física. E veio na minha mente, só que assim, eu particularmente não gosto de academia, irmãos. Eu não gosto de ficar num lugar fechado, levantando, não é comigo. Eu falei: Senhor, me ajude. E aí Deus falou o seguinte para mim: olha, o exercício mais simples que tem na face da terra é caminhar. Vá caminhar. Quanto tempo, Senhor? Meia hora por dia. Só isso que você precisa, meia hora por dia. Irmãos, e eu comecei meia hora por dia. Fazia minha meditação e antes do trabalho ia fazer minha caminhadinha. Irmãos, as primeiras semanas, quase que eu morri. Não conseguia andar um quarteirão, quase que eu morri. Mas estou persistindo, estou correndo, estou caminhando. Consegui andar meu primeiro quilômetro, fiquei feliz da vida. Depois passei para 3 quilômetros. Depois comecei a caminhar 5 quilômetros. E recentemente, irmãos, eu participei de uma corrida de 5 quilômetros. Para mim foi uma vitória. Amém. Uma vitória. E sabe o que eu ganhei com isso, irmãos? Perdi 6 quilos. Amém. Sem sofrimento. Sem dor. Fazendo apenas o quê? Reforma de saúde, irmãos. Simples. Caminhada, reforma da saúde. Irmãos, isso é possível, irmãos. Basta nós colocarmos isso diante de Deus. Eu não sei qual que é a sua dificuldade, irmãos. Eu não sei. A minha era sair do sofá. Eu não sei qual que é a sua dificuldade. Talvez a sua dificuldade seja um doce, talvez seja comer demais, comer fora de hora, né? Porque a gente escuta aí, irmãos, o mundo falando. O mundo fala que nós temos que comer de quanto em quanto tempo? 3 em 3 horas. De 3 em 3 horas. Isso aí é o que o mundo fala, irmãos. Mas o que nós acreditamos, no mínimo 5 horas. Você tem que deixar descansando o seu sistema digestivo, 5 horas. Então, irmãos, se um médico chegar para você e falar: você tem que comer de 3 em 3 horas. Irmãos, o que é mais importante? O que o médico fala ou o que Deus fala? Fique com o que Deus fala, que você vai ser mais feliz. Irmãos, que Deus realmente nos abençoe, irmãos. Que Deus nos ajude a nós sermos pessoas mais saudáveis.
seus olhos. Nosso grande Deus, nós queremos louvar o teu santo nome pela mensagem que o Senhor nos mandou nessa manhã. Amém. Agradecemos porque o Senhor, através do teu grande amor que o Senhor tem por cada um de nós, nos deixou leis, nos deixou conselhos a respeito da reforma de saúde. Amém, Jesus. Nós Ajuda-nos, sabemos Pai. que não é fácil, Pai, nós mudarmos de hábitos. Ainda mais hábitos, muitas vezes, que nós carregamos por tanto tempo. Mas nesse próximo ano nós queremos fazer um compromisso contigo, Pai, de sermos pessoas mais saudáveis. Nós queremos abandonar alguns erros que nós temos cometido, que têm prejudicado a nossa saúde. E sabemos, ó Pai, que sem a tua força, sem o teu auxílio, nós não vamos conseguir. Por isso nós suplicamos, ó Pai, a iluminação do teu Espírito. Nós suplicamos que o Senhor segure firmemente na nossa mão, porque nós queremos ser pessoas mais saudáveis. Nós queremos, através do nosso corpo e da nossa mente, louvar e engrandecer o teu santo nome. Amém. Abençoe cada um de nós que estamos aqui. E possamos, meu Deus, realmente que o próximo ano possa ser um ano que nós venhamos nos aproximar mais e mais de Ti, ó Pai. Amém. E que, quem sabe, o próximo ano possa ser o ano que nós vamos ver Jesus voltar. Amém. Nós estamos sonhando com esse momento, Pai. Nós não aguentamos mais viver aqui nesse mundo. Então, tenha misericórdia do Teu povo. Tenha misericórdia da Tua